primeiro, pra contextualizar um pouco pra galera que tá em casa, o Castanho chegou a ser desenganado pelos médicos. Se eu estiver falando alguma besteira, me corrige, pelo amor de Deus. Você estava numa passagem, vivendo teu auge na Itália, jogando na seleção brasileira. Tinha saído do Brasil campeão da Libertadores, infelizmente, contra o Vasco. Campeão brasileiro. O Felipe Baez soltou uma resenha aqui que tu zoava ele. Pô, irmão, tu quer a medalhinha aí da Libertadores? Eu te empresto. Ele contou? Ele contou aqui. É verdade essa história? Enfim. Então, e você vem ao Vasco e tem um cara que mandou um áudio bem legal aqui que eu quero que você escute. Você abraça o Vasco num momento de muita dificuldade. O Vasco estava na iminência de ser rebaixado em 2018. Vem você, Thiago Galhardo, Maxi Lopes, são jogadores, na minha opinião, vocês três foram fundamentais para aquela não queda. E você ganha um protagonismo, vira capitão, a torcida te ama, muito diferente de como acaba a relação no final. Você viveu os dois lados da moeda da torcida do Vasco. Então, queria te perguntar, primeiro, como é que foi esse bastidor da proposta do Vasco? Naquele momento você tinha a oportunidade de ir para outros clubes. E por que você aceitou vir ao Vasco naquele momento em 2018? Então, Dieguinho, primeiro, assim, eu sempre tive vontade de jogar no Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro, assim, a cidade que me encanta. Tanto que quando eu tô de férias, eu sempre procuro passar aqui, porque realmente eu amo muito essa cidade. Então, eu sempre tive esse desejo de jogar aqui no Rio de Janeiro. Em 2013, logo depois do meu primeiro ano na Roma, quando o Mano Menezes sai da seleção brasileira, ele assume o Flamengo. E aí ele me liga para eu poder vir pro Flamengo. Aí eu não lembro agora quem que era o diretor do Flamengo, mas a gente acerta as bases salariais. E aí a Roma não me libera. A Roma não me libera para voltar pro Brasil. Eles tinham acabado de me comprar e tal, enfim. E aí continuei na Roma. E aí foi quando foi a minha melhor temporada na minha carreira. Só que aí eu não conseguia mais voltar para a seleção. Acabei perdendo meu espaço na seleção. E logo depois eu fiquei doente. E aí logo depois eu fiquei doente. Fiquei quase 4 anos sem jogar futebol. Igual você falou, alguns médicos já falavam que eu não poderia mais voltar a jogar em alto nível. E realmente no nível que do Leandro Castan, campeão da Libertadores e de seleção brasileira, realmente aquele nível eu não consegui mais atingir. Mas consegui ainda voltar a jogar em um nível legal. E aí em 2018, quando eu acabo rescindindo meu contrato com a Roma, aí o Maxi Lopes está no Vasco. Então aí o Maxi Lopes faz essa ponte comigo e com o Vasco. O Maxi Lopes é o cara que me convida, a primeira pessoa que me convidou falando de Vasco foi ele. Aí ele falou assim, que a gente tinha jogado junto no Torino, né? Que eu fiquei um ano emprestado no Torino. A gente fez uma amizade muito legal. Aí ele, daquele jeitão dele lá, né? Argentino, brasileiro, italiano. Aí ele, pai, vem aqui jogar comigo no Vasco e tal. E eu tinha esse desejo de jogar no Rio de Janeiro. Então, assim, pra mim foi uma coisa que me pegou bastante. E aí também a torcida invadiu minha rede social. Aquele carinho, aquela importância que fazia 4 anos que eu não sentia. Porque eu tava indo emprestado de um lado pro outro, tentando recuperar de um problema de saúde, tentando recuperar a minha forma. E aí, quando eu chego no Rio de Janeiro, o Vasco precisando de mim, eu precisando do Vasco, deu aquela liga certa, joguei os 6 meses, assim, foram muito bons. Acabei ajudando o Vasco a sair daquela zona de rebaixamento ali, que naquele jogo maluco lá contra o Ceará, que foi um desespero, acho que foi um dos piores jogos, assim, de sensação horrível. Que, porra, é muito mais gostoso, claro, você jogar pra ser campeão. É muito mais fácil jogar pra ser campeão do que você jogar pra não cair. Porque, pô, se cair é uma coisa, assim, vergonhosa, né? Então, ali naquele último jogo do Ceará ali, aí a gente conseguiu livrar. E aí depois, em 2019, depois eu continuei. Enfim, aí foi o resto é história, né? Não, e esse jogo do Ceará, a gente quase toma um gol no último lance, né? Tem um chute que passa meio raspando a trave cruzado, não sei se você lembra. Cara, nem lembro. Eu lembro só quando eu cheguei no vestiário. Eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. Nunca mais quero viver isso. E tu não estava acostumado a viver isso, não, né, cara? Muito pelo contrário. Não, foi uma experiência muito nova pra mim. Só que assim, o Vasco do mesmo jeito que era daquele jeito ali, que hoje a gente vê que o Vasco hoje está se organizando, está com dinheiro, a gente vê que o Vasco hoje consegue contratar jogador. Então naquele momento ali, do mesmo jeito que era meio desorganizado, vamos dizer assim, mas era um ambiente que te fazia estar naquele lugar ali, porque era um ambiente muito gostoso. Cara, os funcionários do Vasco, cara, são os caras que mantinham aquilo ali. Porque, pô, você via que os caras amavam o clube de um jeito que fazia você também estar querendo estar ali, entendeu? Então era isso que me motivava, é isso que motivou o Max também a continuar depois, que era aquele ambiente familiar. Eu lembro que depois, quando acabou 18, eu tive proposta para ir embora, e o Vasco acabou não me liberando. E aí eu lembro que os funcionários me ligavam, cara. Falaram assim, cara, não pode ir embora, você não pode ir embora, você não pode ir embora. Então esse ambiente foi uma coisa que ajudou muito a eu continuar no Vasco mesmo e fazer o Vasco, assim, sobreviver. Se o Vasco hoje ainda está vivo, vamos dizer assim, não só por causa da sua torcida, mas por causa dos funcionários também, que são parte da torcida também, né?
mas os funcionários em muitos momentos se desdobravam ali para dar o melhor pra gente. Então, assim, os funcionários do Vasco, igual eu falo, tem um amigo que é muito especial para mim, que é o Biro. Eu falo pra ele, Biro, eu trabalhei em muitos clubes e eu nunca tive um Biro na minha vida com você. Se eu tivesse começando a minha carreira, eu ia levar você pra todo lado, porque o Biro é aquele cara, sabe, que resolve tudo pra você. Então, assim, os funcionários do Vasco são aquele pessoal ali que realmente manteve o Vasco pra chegar a SAF agora e deixar o Vasco pra cima. Ele tem uma frase bem legal, né? Tudo beleza, vai trabalhar. Tranquilo, verdade, tranquilo. É. Lava carro, estaciona carro. Quando começou a chegar os gringos, né? Aí ele começou a falar o portunhol dele. E o legal disso que você tá falando, cara, é que a galera se mata, hoje não mais, mas com caminhão de salário atrasado. Normalmente, quando você tá numa empresa que o teu pagamento não tá em dia, o natural é largar. E a galera não, a galera continuava se empenhando ali, porque eu acho que tem a vez que você falou, eles também são torcedores, então mistura um pouco essa relação, não é só uma relação profissional. Exatamente, é exatamente isso. Teve uma vez, não lembro pra quem que eu perguntei, que a gente tava, acho que 6, 7 meses atrasado, aí eu falei assim, cara, por que vocês estão aqui, cara? Vai arrumar um emprego em algum lugar, e assim, eles não respondiam nada, sabe? Mas você vê que tinha realmente muito amor envolvido ali, é muito, realmente... Hoje eu fico imaginando assim, fico muito feliz por eles estarem vivendo esse novo Vasco, vamos dizer assim, um Vasco organizado, com dinheiro, um Vasco profissionalizado, né, vamos dizer assim.